E ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump e o chefe do Pentágono, o Pete Hegseth, discursaram para militares de alta patente. As falas foram marcadas por cobranças para que os homens do exército americano estejam em forma e que renunciem caso não concordem com a agenda do governo. Priscila Asbeck, que agenda seria essa? Seria a agenda contra os transexuais ou uma possibilidade de um conflito armado de fato? Oi, Uribe, boa tarde a todos que nos acompanham. Eles falaram sobre tornar as Forças Armadas mais fortes, mais viris, falaram contra as políticas voltadas à diversidade, a pessoas transgênero. Foi uma miscelânea de informações nesse evento que aconteceu numa base militar na Virgínia. Eu vou trazer primeiro os destaques do presidente Donald Trump, que ele divagou bastante, falou sobre vários assuntos durante 72 minutos. Ele falou sobre tarifas, sobre Joe Biden, sobre a fronteira sul, criticou a mídia, falou sobre o seu sentimento de frustração em relação a Vladimir Putin e também falou, inclusive, que ele sinalizou ali a sua frustração também em relação ao Prêmio Nobel da Paz, que ele acha que deveria ser indicado, porque diz que resolveu e encerrou 7 conflitos. E aí ele falou sobre uma invasão de dentro, falou que os Estados Unidos estão sendo invadidos por dentro, que isso não é diferente de um inimigo estrangeiro, mas que muitas vezes é mais difícil porque eles não usam uniformes, fazendo ali talvez uma analogia ou uma referência ao que o governo Trump chama de wokeismo, né? Que são essas forças da esquerda que eles se referem de forma pejorativa. Ele também falou sobre quando ele enviou 2 submarinos nucleares para perto da Rússia em resposta às críticas feitas por Dmitry Medvedev, que é um forte aliado do presidente russo Vladimir Putin, também vice-presidente do Conselho de Segurança, e ele também fez algumas brincadeiras numa plateia, inclusive de altos comandantes, de oficiais de alta patente que ficaram quietos em muitos momentos. Ele falou que nunca entrou em uma sala tão silenciosa. Primeiro ele falou, não riam, vocês não têm permissão para fazer isso. Depois ele falou que eles teriam permissão para aplaudir e rir, ou até ir embora se eles não gostassem do que estivessem ouvindo, mas que se eles fossem embora, eles seriam demitidos. Foi uma brincadeira que Donald Trump fez justamente porque eles estavam muito quietos com essas falas de Donald Trump, que sucederam também às falas de Pete Hegseth. E aí ele falou especificamente sobre as Forças Armadas, disse que as Forças Armadas americanas devem ser tão fortes que nenhuma nação deve se atrever a desafiar os Estados Unidos, tão poderosas que nenhum inimigo se atreva a ameaçar os Estados Unidos. E isso veio depois também de falas ainda mais diretas e contundentes sobre as Forças Armadas de Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, que falou que as tropas de combate vão ter que cumprir o mais alto padrão masculino. Ele falou que os militares em função de combate vão ter que atingir acima de 70% do padrão masculino no teste de aptidão física. Ele que, inclusive, Uribe, tem aparecido em diversos eventos públicos fazendo exercícios junto com as Forças Armadas, fazendo flexões, e ele falou que esses novos requisitos de aptidão física fazem parte de um esforço mais amplo para remodelar o espírito guerreiro, lembrando que o Departamento de Defesa agora é chamado pelo governo Trump de Departamento de Guerra. Ele também falou que é completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono, liderando comandos no país, no mundo. Falou que isso é uma má imagem para os Estados Unidos. Ele falou que não quer que o filho dele sirva ao lado de tropas fora de forma ou em uma unidade de combate com mulheres que não consigam atender aos mesmos padrões físicos que os homens. Foram algumas das palavras de Pete Hegseth, que já vinha fazendo críticas, inclusive, a mulheres nas Forças Armadas desde antes de assumir esse cargo como secretário de Defesa, e que, inclusive, esse foi um dos pontos muito questionados quando ele foi sabatinado no Congresso e, inclusive, por opositores que pediam que ele provasse por que as mulheres estariam comprometendo as Forças Armadas, e ele, inclusive, não apresentava nenhuma prova e nenhuma pesquisa que trouxesse algum fato que comprovasse essa tese deles, mas falou então que as Forças Armadas vão ser maiores. O presidente Donald Trump também falou sobre isso, numa demonstração aí de virilidade das Forças Armadas, que foi esse evento então na Virgínia que aconteceu agora pela manhã. Eu volto com você, Uribe.